Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros e hoje mais uma entrevista maravilhosa com uma neuropsicóloga, psicóloga, Bianca Ataide. Tudo bem, meu querido? Tudo bom? Bem-vinda, querida. Obrigada. Até que enfim conseguimos. Estou muito feliz de você ter vindo, né? Foi uma luta, porque a agenda final do ano, né? A gente está muito corrido. Agora me diz, você é da onde? Da onde você nasceu? É loira do Sul? É do Rio? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas a minha família é toda de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Santa Maria. Alegre. Santa Maria. É um amigo meu, morou lá em Santa Maria. Muitos anos atrás eu ia conhecer Santa Maria, acabei não É indo. uma cidade universitária. Ah, uma cidade universitária. É. Ah, então tem uma rotatividade muito legal ali de gente, né, estudando, que não são dali, né, também. É. E por parte de mãe, Viçosa, Minas Gerais também. E meus pais vieram para o Rio e se encontraram no Rio. E aí tiveram eu e meu irmão. Ó, que legal. Então foi um mineiro com do Sul e nasceu você a carioca. Isso Você foi a única que nasceu no Rio ou seu irmão também? Meu Né? irmão também. Ah, então os dois nasceram... Apesar de todo ano a gente ir para o Sul. A gente ia muito para o Sul. Ah, que legal. Tô sabendo que você tem uma filha, né? Ah, eu vi a foto Bruna, dela. Linda. Advogada. É, tem 30 anos já, né? E estou muito realizada com ela, graças a Deus. Que legal. E como que foi, assim, essa vontade sua de querer fazer psicologia? Porque, assim, comigo, só para você entender um pouco no meu caso, eu com 18 anos, né, eu comecei no consumo de álcool e drogas com 16, 17, mas com 18 eu estava no Rio de Janeiro e eu começava, naquela época, eu passava na frente das livrarias e via um cérebro e ficava encantado com a imagem do cérebro, né? E isso quando eu tinha 18 anos, eu sou de 73, isso nos anos 90, né? Não tinha nem internet, nada disso. E aí nisso eu falei, pô, será que não é o meu caminho ser psicóloga? Aí eu fui numa psicóloga, né, na época, e a psicóloga chegou e falou assim para mim que não era uma boa profissão, não me incentivou, né? Ela me colocou a profissão lá para baixo. Falou, você não vai se sustentar, eu só consigo me sustentar por causa do meu marido, não é uma boa. Jogou um balde de água fria, né? Isso com 18, né? Eu agora estou fazendo psicologia, estou no 8º período. Então, assim, foi um feedback que não me incentivou a seguir, né? Então, assim, você teve alguém que te incentivou? Como foi? Minha primeira formação foi em administração de empresas. Com 17 anos eu entrei na faculdade, que a minha mãe é administradora de empresas, e aí, na época, não pensei tanto. Sim. E aí, na administração de empresas... Foi seguindo a sua mãe, né? Eu percebia que eu achava uma coisa muito burocrática, né? Sim. E aí eu fui indo para a área de RH, né? De recursos humanos, recrutamento e seleção. E ali tinha a psicologia também no meio, né? A psicologia organizacional. E aí eu comecei a me encantar pela psicologia e também por terapeuta em dependência química, né? A área das dependências, né? Das adicções. Aí eu fiz primeiro um curso, né? Lá no Jorge Jaber, fiz na Contexto, fiz alguns cursos. Teve uns cursos lá de conselheiro, né? Cheguei a dar aula, inclusive, depois, quando eu fui trabalhar lá, né? Sim. Porque lá tem isso, é bem legal, ele dá uma oportunidade depois de você... Fazer estágio. Fazer estágio remunerado e também até dar aula no curso, né? E aí foi muito interessante. E aí eu precisava de algo mais. Aí você não tinha estudado psicologia nem nada, você fez a terapia, né? Um curso único, né? Isso. Aí eu fui fazer também psicanálise. Eu resolvi virar psicanalista. E aí também eu atuo na psicanálise. E aí eu decidi fazer, Bianca, vamos fazer uma faculdade de psicologia? E aí, tomei a decisão, entrei sem... né, pensar muito. Você foi fazendo cursos soltos. Isso. E depois você foi... Porque aí eu já tinha 2 títulos, né? Terapeuta em dependência química e psicanalista. Mas eu senti falta, né? De um diploma, de um conhecimento mais aprofundado, em evidência, ser bacharel, né? Sim. E, nossa, sou muito realizada, adoro
Adoro. E hoje sua abordagem é qual? É TCC, né? Terapia Cognitiva Comportamental. Mas Sandro, eu sou muito flexível nisso, né? Porque, por exemplo, a psicanálise, que para alguns, nossa, a psicanálise é o oposto da TCC, não é o oposto. Elas se complementam. Sim. Eu sou muito aberta a isso, a ser integrativa, né? Sim. E juntamente com a neuropsicologia, que é o estudo do cérebro, porque está tudo junto, né? É uma parte cerebral, é uma parte do meu comportamento, é a minha cognição, e tem a parte lá da psicanálise, os traumas, né? As pulsões. Sim. Tá Não, eu tive uma professora que ela falou, eu sou psicóloga, né? Assim, eu não tenho uma abordagem, né? Que geralmente as pessoas escolhem abordagem, né? Eu sou psicóloga e eu não tenho uma abordagem específica. Tem pessoas que preferem se apresentar dessa forma, né? Que conseguem fazer essa, né? Essa junção, né? De integrar, né? Que você falou, né? Mas eu gosto muito da TCC, da terapia cognitiva comportamental, porque ela é mensurável, né? A TCC ela é mensurável. Você trabalha com tarefas, com as sessões estruturadas, a gente mede. Eu gosto muito de alguns exercícios que são simplesinhos, mas são muito eficientes, como a roda da vida. Acho até que eu te passei, sim, né, você uma me vez. passou, Que a gente coloca uma nota para cada área da sua vida. E aí, vamos lá junto. O que a gente faz junto para atingir, para ter a nota 10 nessa área? O que a gente precisa fazer? E se fazer? a nota está compatível com o que a pessoa está relatando na terapia. De repente a pessoa fala, meu esporte tá ruim, não estou conseguindo fazer o esporte. Aí coloca 10, mas vem cá. Boa. Por que 10? Se você E aí ali aparece a distorção cognitiva. Porque, por exemplo, eu percebo pacientes que estão vivendo mais ou menos o mesmo panorama, mas por que um dá nota baixa para tudo? Ou seja, ele se vê com nota baixa, né? E quando faz o com um outro casal, bota um nota. tenta imitar o outro na nota. Não é legal, mesmo em casal, tá fazendo separado. Com Eu percebi certeza. já isso. Porque a pessoa vai efeito manada, assim. Com Vai colando do outro. Lógico. Tem que ser individualizado, né? Porque senão a gente corre o risco do fusionamento, né? E eles têm que manter a autonomia, né? Como que é isso? Explica para mim. Fusionamento. Porque as famílias, né, são um sistema. Sistêmica, né? A gente também gosta dessa abordagem, né? A abordagem sistêmica, que é muito usada em famílias, né? E toda família é um sistema, né? Quando um membro muda algo, a família vai se reajeitando, né? Sim. E a família, em geral, ela se torna fusionada, sabe? Elas têm leis, né? Elas têm leis veladas. Veladas, né? A lei do pertencimento. Peraí, aquilo que a gente estava falando, né? De ser rico é ser feio. Vamos fazer culto à pobreza, né? Sim. E muitas famílias têm isso, né? Como se fosse assim, desleal, você trair a família, você fazer um mestrado. Como assim você fez um mestrado se a família toda nem faculdade tem? Mas Sim. isso tudo muito inconsciente. Muito inconsciente, E a pessoa não percebe, às vezes, isso, né? Sim. E, às vezes, também algo que eu vi hoje, que é muito, muito interessante, que a gente valoriza os estranhos, às vezes não valoriza quem está dentro de casa, né? E a gente quer uma coisa que a gente não tem, mas o que a gente tem a gente não valoriza. Cara, hoje foi muito legal, eu escutei uma palestra sobre isso e eu achei bacana, assim, essa reflexão. Você que está aí, né, do outro lado, assistindo a gente, aqui é para refletir, né? Por que você vai ser a mesma pessoa se você pode ser alguém bem melhor? Né? O que você perde de fazer uma terapia, de entrar numa aula de música, de fazer uma coisa que você nunca fez? Isso também tem essa história da neurociência, né? Que quando você cria as novas sinapses neuronais, quando você faz coisas que você nunca fez. Tipo um futevôlei, você nunca jogou, né? Um piano, você nunca tocou. Você ativa lugares no cérebro, né? Tem a neuroplasticidade, né? O nosso cérebro ele vai se reajeitando. Nós somos criadores de hábitos, né? No início a gente vai lá resistindo e depois vira um hábito total. Mas com relação ao que você falou anteriormente, né? Eu tenho um vídeo que o título dele é curtinho, né? Chamado Família Não é Lixo Emocional. Né? Aonde eu falo sobre isso, que por que para a família eu levo o meu pior, né? Eu sou grossa com a minha mãe, eu não tenho paciência, mas com o vendedor da farmácia eu sou super educada, eu dou o meu melhor. Por que aquela pessoa que mais me ama, eu assim, porque
como ela é minha mãe mesmo, ela vai me aceitar mesmo que eu seja grossa, né? E a elegância, né, é dentro de casa, né, nos tratamentos, né, com as pessoas. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui que é a seguinte. A mente sob investigação, né? O olhar do neuropsicólogo sobre o comportamento humano contemporâneo, né? Hoje eu tenho a honra, né, de estar te recebendo, foi um prazer, né, estar sendo. Agora, como que você define essa neurociência em relação na prática, assim? Você acha que as pessoas têm dificuldade de entender a neurociência, né? Como que é isso aí? Você tem alguma coisa que as pessoas não percebem no senso comum e que você tem esse olhar técnico, né? De muitos atendimentos, de consultório, de clínica, você tem uma experiência, né? Então, grande. a neurociência está vindo com tudo, né? Tanto que muitas pessoas estão colocando o prefixo neuro em várias profissões, e a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque, por exemplo, o neuropsicólogo é uma profissão que ela está sendo respeitada, né? E temos o título, você tem o título de neuropsicólogo, né? É a parte da psicologia que investiga o cérebro, né? Porque o cérebro ele é dividido em partes e cada parte, né, é referente a alguma coisa. O córtex pré-frontal, que agora também estão começando a falar mais dele, ele é o responsável pelas funções executivas, né? Ele cuida da tomada de decisão, controle inibitório. Você vai lá fazer uma neuromodulação, você vai fazer uma imagem, né, um exame de imagem num cérebro de uma pessoa, por exemplo, que tem um TOD, né, um portador de transtorno opositor desafiador, de um adicto, usuário de muito tempo. Aquele que fica desafiando a pessoa o tempo todo, se opõe o tempo todo. Você conhece alguém assim, que você quer comer um peixe, ela quer comer carne, se você quiser comer carne, ela quer comer peixe, é uma pessoa que fica, né, um transtorno mesmo, ela fica se opondo, que é como te se fosse desafiando. um prazer. Né? Ele tem mais dificuldade com autoridades, né? Como você identifica isso? Porque tem essa parte do humano e tem a parte do transtorno, né? Como identificar isso? Tem a parte da adolescência também, que é natural, né, ser contra as regras. Bom, aí é mais complexo, né? Porque a gente costuma falar que diagnóstico é filme, não é foto. Diagnóstico é filme, não é foto. Não é uma foto assim, eu vejo ele hoje e acho que ele é isso. Não, hoje ele pode estar mal, hoje ele pode estar com raiva do mundo. Sim, é um filme, né? Tem que acompanhar. Peraí, qual é o contexto? Acompanhar no sentido de filme é isso, né? E eu tenho também que fazer os testes, né, nessa pessoa, que são os testes do SATEPS, né, que é o órgão que regula os testes psicológicos e neuropsicológicos, que só podem, inclusive, serem aplicados por psicólogos com CRP ativo. Tem que comprovar, né? Isso. Eu tô fazendo faculdade, eu estou no 8º período de psicologia. Legal. Estou quase me formando, né? E tem testes que você tem que ir na loja mostrar o CRP, Exatamente. né? Os que eu compro são assim, todos eu tenho que provar o CRP, né? Aquele exercício que eu achei muito legal também, que eu trabalho bastante, que é assim, o que o paciente gosta e não faz. É o curtograma, né? Curtograma, muito legal. O curtograma mostra muito pra gente as incoerências, as nossas incoerências. Eu faço o meu, né? O meu tá lá. O que eu gosto e não faço? Ir à praia, né? Eu não vou à praia há 1 ano e meio, eu moro em frente à praia, né? Sim. Aí eu fico, quantas pessoas gostariam de morar aqui? Eu moro aqui, não vou, olha que incoerência. E gosto, né? Mostra muita incoerência. Mostra, assim, como que nós, voluntariamente, né, nos fazemos pequenos maus diários. Porque eu faço o que eu não quero fazer e me faz mal fazer algumas coisas, né? Detalhes que eu estou falando, assim. Sim, né? sim. De novo, largou sempre no lugar errado. E por que coisas que me fazem tão bem fazer, eu procrastino, né? Eu coloco obstáculos, né? Porque a mente cria obstáculos, né? Acaba a gente se sabotando, né? De uma forma que a gente acaba dando tiro no pé, né? E eu estava até falando com você sobre comunicação, né?
90% dos problemas é a comunicação disfuncional, não é desavença, né? Se um é esquerda, se outro é direita na política, se um é Flamengo, se outro é Vasco, se um é evangélico, outro é espírita, não é isso, é as pessoas não se comunicarem, né? E até a gente que é da área, às vezes, a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, a comunicação não é o que fala, é o que o outro entende com o que fala. E a comunicação hoje está muito acelerada, né? Porque as pessoas estão com pouco tempo, né? Tem que fazer muitas coisas, são 400 tópicos por dia que não dá para fazer, que vai acumulando, né? E alguns caem no esquecimento, alguns não, e lidar com esse mundo acelerado hoje, né? Viver o agora não é fácil, né? O problema não é fazer planos, porque eu acho que é legal fazer planos, tal, planejar. Você vai falar também da sua viagem, eu quero saber que você planejou, você foi. O problema é que quando a gente planeja, a gente se preocupa com o futuro, né? Esse que é o negócio. O negócio era planejar e não se preocupar. Se a gente conseguir fazer isso, já é menos ansiedade. A gente tem uma ansiedade, sim. Excesso de futuro e passado, depressão, excesso de passado. Eu gosto muito de um ditado que, na minha opinião, serve para quase tudo na vida, é que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Sim. Porque se planejar é muito bom, né? Se a gente não se planejar em nada, a gente tem o oposto, né? A impulsividade, a fazer as coisas sem pensar, mas a gente tem que cuidar da ansiedade, né? Quando ela vira patológica, né? Os transtornos de ansiedade, sim. Né? E também tem o lance da dose, né? Depende da compulsão da pessoa, da obsessão, né? Eu sou um cara que eu não posso, né? Eu não tenho esse equilíbrio de dose. Eu não posso no primeiro gole, eu não posso na primeira dose, porque eu vou perder a linha. Então, eu não consegui atingir esse equilíbrio. Mas tem gente que consegue atingir esse equilíbrio, né? Eu também, às vezes, atendo redução de danos, às vezes atendo sobriedade, que é uma coisa que a gente tem para falar aqui. Eu estou com um paciente que eu levei no Maracanã, flamenguista, e eu levei ele. E ele usava cocaína quando o Flamengo jogava. E o meu desafio foi ir com ele no jogo sem ele usar, né? Mas ele não queria largar a maconha. Então, a gente fez uma redução de danos, né? Para ele continuar com a maconha e tirar a cocaína. Ele ia sob efeitos de cocaína. Isso já foi um avanço, né? E também tem esse padrão da família, né? Que também vem com esse padrão. Ele foi reproduzindo o padrão de outros familiares dele. Também teve esse agravante no vício. E aí ele ficou na outra droga. Só que, assim, para tirar a outra, foi um percurso, né? Não é o tipo da droga, né? É o tipo da relação que ele tem com a droga, sim, né? Sim, como ele... É o que você falou, né? Tem um livro que eu gosto muito, além dos livros do AA e do NA, né? Sim, são grupos que ajudam. Todo o meu 12 amor passos, né? E respeito a essas irmandades. Mas esse livro nem é de nenhuma delas, se chama Personalidade Adicta. E esse livro é maravilhoso. E é muito bacana quando o portador desse tipo de personalidade admite que tem. Que aí fica mais fácil, que aí ele para de lutar, ele se rende. Eu tenho adicção, eu não posso ter um bolo de chocolate em casa. Eu não posso contar para mim que eu vou comer uma fatia por dia. Você me viu, né? Eu tinha 30 quilos a mais, eu estava obesa mesmo. Sim, você conseguiu vencer, né? Está conseguindo. Estou conseguindo, porque é uma luta. O tá conseguindo... É uma luta se rendendo. O tá conseguindo é diferente do que conseguiu, né? Porque é uma luta, né? Eu gosto de falar nesse tempo verbal, no gerúndio. Estou conseguindo. Estou estudando. Isso. Porque assim, não acaba os estudos nunca, né? Acabou os estudos. Não acabou. Você está estudando, você está conseguindo. E esse é o segredo de ficar limpo, né? Se render a ele, né? Você se rende. Eu sei que é uma doença que mata, né? Desmoraliza, e o meu maior patrimônio emocional é a sobriedade, porque sem a sobriedade eu não tenho nada, eu não tenho família, eu não tenho espiritual. Eu fui na casa de uns amigos e eles me perguntaram lá, o que é sagrado para você? Eu falei, a sobriedade. Se eu não tiver sobriedade, né? Bacana. Eu não vou conseguir estar aqui com você, não vou estar... E eu indico você para os meus pacientes, né? Por isso. Primeiro, porque eu acredito que anda junto. Sim. E porque você tem muito essa vibe de
colocar como ser prazeroso estar limpo. E não ser um sofrimento. Ai, que sofrimento. Eu não... Não, e é por isso que eu tenho um jovem, né, que eu estou indicando para você, que eu quero muito isso, que ele veja esse prazer, esse tesão de ficar limpo. Essa mudança de sofrimento que virou conquista, né, da dor que virou alegria, foi uma transformação muito de Deus mesmo, do poder superior, que me ajudou, porque nos primeiros anos eu não via assim desse jeito. A maioria não via. Fala, pô, eu tô sóbrio, a vida piorou, né? Piorou, então vou voltar pro consumo. E começa a achar sem graça. Pô, Tudo é sem graça. Não posso beber. Não é eu não posso, é eu não quero. Porque é maravilhoso não beber, acordar cedo. Eu costumo falar que quando eu ajudo o paciente a encontrar alegria na sobriedade, eu fiz meu trabalho. Aí eu já vou para outro. Porque esse é o segredo do negócio. Porque a maioria dos seres humanos não tem um olhar positivo sobre a vida, né? É um olhar do tipo, ai, mais um dia, ai, segunda-feira, ai, muito trabalho, muita reclamação, né? Então, quando você olha... Por isso que eu tenho essas duas palavras importantes no meu negócio, né? Que na minha empresa, na minha vida, no meu DNA, que é sobriedade e positividade. É olhar pelo lado positivo. Tudo vai dar certo. Vamos acreditar nisso, porque dá o mesmo trabalho. Acreditar e não acreditar. Então, vamos acreditar que vai dar certo. Se der errado, vamos fazer do limão uma limonada, vamos ressignificar. Eu gosto muito de pegar um erro meu. Eu costumo falar que a vida é muito parecido com basquete, né? Ganha quem erra menos, né? O basquete tem muito erro, né? E, às vezes, um erro vira um acerto, né? Muitos pais, família, erra tentando acertar, né? A maioria. A maioria. A família quer o bem, né? E acaba errando. E aí eu falo, poxa, o dependente químico tem que evitar a primeira dose. E a família? Evitar a primeira discussão. Né? Porque, às vezes, ele não está preparado para aquilo. E o que é gatilho para mim não tem nada a ver para o outro não entende que é gatilho para ele. Ele fala, cara, para mim isso não tem nada a ver. Já aconteceu muita coisa de eu falar assim, ó, eu não gosto disso. A família tem os 3 Cs, né? Eu não curo, eu não causo e eu não controlo. A família que se torna codependente é muito legal quando trabalha isso. Que você está falando, evite a primeira, né? Primeira discussão, porque é aquilo, né? Viva e deixa viver. Porque não depende. Às vezes a família quer apagar o incêndio e joga álcool. Piora ainda mais. E a família é mestre nisso. Não é só a nossa família. A nossa, todas. No dia a dia. No dia a dia, porque elas estão adoecidas. E tem os gatilhos emocionais na família. Ali é um local fértil para isso. Contaminado. Exatamente. E na Europa, a pessoa sai da clínica, vai para o AT, vai para acompanhante terapêutico, não vai para a família. Mas por quê? Porque a família não está preparada para receber e ele não está preparado para lidar com a família. Então, um AT é diferente. Ou seja, o que aconteceu com o Serginho Ronjakoff foi isso. Ele saiu depois de 1 ano de internação e foi para o meu spa da sobriedade, que eu criei, que é um acompanhamento terapêutico full time, ali 24 horas. Ele brincava, pô, você virou minha sombra. Aí você fica na casa dele. Não, é um spa terapêutico, é um hotel que eu aluguei, que ele ficou no quarto dele, eu fiquei no meu, mas a gente convivia junto. Acordava junto, ia dormir junto, via filme junto, ia no banco junto, ia para a praia junto, ia para academia junto. Né? Só não usava o banheiro junto, só. O resto, tudo junto, mas um monitorando o outro ali. Ele um dia brincou, falou, pô, cara, você virou minha sombra. Eu falei, prazer, eu estou do seu lado o tempo todo, e assim você está conseguindo ficar limpo, né? E não fica vulnerável. Então, assim, se ele fizesse alguma coisa de errado, exemplo, quebrou um prato, eu ia falar, pô, Serginho, tá tudo certo, eu já quebrei igual você. Bom, vamos, se cortou? Não, vamos limpar aqui, tá tudo certo. Se fosse em casa, pô, você não serve para nada, usou droga há anos, ainda quebra o prato, que eu gostava do prato, seu imprestável, acabou. Ali já era gatilho para usar. Então a família não consegue lidar, nem ele consegue lidar com a família. Então, foi por isso que ele ficou comigo. O ideal é o spa da sobriedade. Então, assim, não tem receita de bolo, né? Mas o ideal é sair de uma clínica, ir para um spa da sobriedade e ficar com AT para depois conviver com a família. O ideal, e sempre com AT, com psicólogo, com psiquiatra. Que uma é o melhor dos mundos. Que é o melhor dos mundos. Ter essa equipe. Que uma equipe multidisciplinar, que aí eu falo, no AT aqui do esporte, ele está de bem com a vida. Aí você fala, no consultório aqui, ele fez um exercício comigo, deu nota
2 para o esporte, na roda da vida. Aí na psiquiatria fala, ó, ele quer pedir muito remédio, né? Venvance, Ritalina, eu acho que ele está querendo substituir a cocaína. A galera adora um Venvance. Venvance aumenta a produtividade, emagrece. Quem não quer, até eu quero. Só entendeu? Que não dá para ficar Porque dando. tem gente que acaba encarando como se fosse uma droga mesmo, uma cocaína, né? Uma cocaína da farmácia, né? Cuidado. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bianca, como a neuropsicologia ampliou o seu olhar clínico sobre o comportamento humano? Então, o meu olhar ficou bem mais especializado, porque eu comecei a ver, peraí, isso é bioquímico, né? Tem traumas... Biopsicossocial. Isso, exatamente. E também, quando eu tenho meu olhar só como psicóloga clínica, que é fundamental, eu queria não botar para gravar isso não, porque eu falei agora errado, entendeu? Tudo bem? Não, ele só recomeçar, tá. depois ele vai editar lá outro menino. O meu olhar como psicóloga clínica, eu percebi que ele podia ser ampliado quando eu começasse a juntar a parte cerebral. Eu gosto muito de um documentário chamado Vício, que estava na HBO Max, que eu acho que nem existe mais, que é da psiquiatra Nora Vocal. Ela é presidente do NIDA, né? Que é o National Institute de Drogas e Abuso, é melhor colocar do NIDA. E ela fala disso, né? Ela luta para provar que a adicção é uma doença cerebral, né? Porque o cérebro do adicto é diferente. O córtex pré-frontal dele é diferente. Aparece lá nas imagens, nos exames, que os disparos são diferentes. Entendi. O sistema de recompensa é diferente, o controle inibitório é diferente. O sistema de tolerância também, né? Exatamente. Interessante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que diferencia... Está aqui. O que diferencia, na sua percepção, o olhar de um psicólogo clínico do olhar de um neuropsicólogo diante de um mesmo paciente? Então, eu como psicóloga clínica, eu não ia tão a fundo no diagnóstico, né? Sim. Eu me tornei uma estudiosa, né, dos transtornos. É uma parte que me atrai muito, né? Que legal. Identificar os transtornos de personalidade. Pode falar os tipos e o que é a diferença de cada um? Sim, porque nós temos os principais, né? 80% dos adictos têm algum transtorno, né? Além da adicção. Sim. Nem que seja um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, né? Que tem as subdivisões, né? A gente tem os transtornos de humor, né? A bipolaridade, né? Tem os transtornos de ansiedade, que tem vários tipos, né? O TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, né? O TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, tem os tipos também, né? Sim. Tem o de limpeza, organização, de simetria, né? Tem paciente que chega lá para mim com a mão... toda machucada de tanto lavar. Não, nesse caso ela nem é border, né? Que em geral o borderline é que se corta, né? Nem todos, mas a maioria. Né? Que é um transtorno de personalidade, né? Que não tem cura, né? Um jeito de ser, pensar e agir, né? Ele é tratável, mas essa paciente, por exemplo, ela estava querendo fazer só online. E aí eu fui perceber que, peraí, por que só online, né? Se você mora do lado. E aí, chegando na presencial, eu vi as mãos todas machucadas, ela escondendo. Porque, claro, ela protege, né? Sim. A droga dela, no caso, que a droga dela é se lavar compulsivamente, porque o transtorno de ansiedade, a pessoa fica com pensamentos intrusivos, ansiosos, que ela não consegue parar, é igual a obsessão da droga, ela só alivia quando ela vai na primeira dose. Quando ela vai na primeira dose, por exemplo, de lavar a mão, aí aliviou. E, por exemplo, os transtornos de personalidade, né, que tem vários tipos, né? Agora tá famoso o pessoal falar do transtorno de personalidade narcisista, né? Sim. Tem o transtorno de personalidade evitativo, né? Nem tudo é que a pessoa é antipática, a pessoa tem uma real dificuldade, né? As fobias sociais. Evita certas coisas, é isso? Ele evita pessoas, né? Ele gosta de ficar
né? Dele. Isso, né? E tem vários tipos de transtornos, né? Que a gente tem. Tem a histriônica, né? Histriônica. A Narcisa Tamboridelli né? A personalidade histriônica, né? Quer dizer, eu estou aqui falando, isso não é para ir... Não, até desculpa. Histriônica que você causa... Que gosta de aparecer, é uma pessoa assim, que realmente gosta muito de aparecer, que é um transtorno de personalidade. Ela sofre se não aparecer, sabe? Sim. Tem vários tipos, né? Tem o esquizoide, tem o esquizotípico, que dizem que é o do Coringa, né? Lá no filme, né? Que é o excêntrico. Então é muito bacana. Tem o transtorno de personalidade dependente, né? Interessante. E vários transtornos. Tem comorbidade, que são vários transtornos juntos também, né? Isso. Então isso é bom o pessoal saber, né? Que tem muita gente que assiste que não conhece, né? Sim. Não quer pesquisar. Ô, produção, coloca umas fotos aí, faz favor, para a gente mostrar aqui que eu quero saber dessas fotos. Vamos lá. Muito legal essas fotos que você passou para mim. E aí você vai narrando o que cada foto aí tem esse significado para você. Teve até muita coisa, né, Sandro, que eu não passei, porque são Muita tantas coisa, emoções, né? Essa aí foi você no esporte, né? Isso aí foi eu começando nessa vida do esporte, sabe? Eu comecei aí com essa galera, sou muito grata, sabe? Treino funcional na areia? Eu já fiz já. Você pula os cones, aí tem uma sequência. Isso. Cada dia tem uma sequência diferente, aí depois dá um mergulho no mar. Isso deve ter sido em 2013, por aí. Né? Eu tô ali, né, no cantinho. Legal. Qual é a próxima, produção? Isso aí é uma sala de clínica, é uma clínica. É uma clínica que eu trabalhei há alguns anos. Uma clínica de tratamento. Eu tampo, né, a imagem para preservar ali dos pacientes. Ali sou eu de branco. Sim. E eu estou coordenando a reunião. É uma roda da vida, não. Aí provavelmente era o programa de tabagismo, que eu era responsável lá dessa clínica. Tem muita gente que... Foi muito bacana. Tem muita gente que perde a trabalho. perna para fumar cigarro. Com e certeza. não para de fumar e perde a outra. Assim, cigarro é algo assim muito difícil de largar, né? Isso mesmo. É um desafio Sandro. danado. Eu estou te falando que eu parei com cigarro também, né? Eu também. 2 maços por dia, 20 Eu anos. fumei 22 Qual é anos. o próximo aí? E eu também parei o cigarro. Essa aí você está no seu consultório. Essa aí eu tô lá no meu consultório, ali no CEO Corporate, né? Aqui no Rio. Tem que ir lá tomar um café comigo. Vou lá depois. Você atende online também, né? Atendo. Depois o pessoal pega você no Instagram aí. Qual é o seu Instagram? Fala aqui para eles aqui. O meu Instagram é @biancataide, com THY, .neuropsi. biancataide.neuropsi. O meu é terapeuta Sandro Barros, e qualquer coisa eu passo do dela lá, só me pedir. Qual é a próxima aí? Essa aí você na academia, né? Pegando Essa academia foi agora na Europa que eu fui, foi lá? né? Eu Foi fiz essa viagem? questão de tirar foto para mostrar que aonde a gente for não tem desculpa. Tem que Isso arrumar aí devia estar uns 6 graus. 6 graus? E aí eu falei, não, onde é que tem uma academia Foi aqui? aonde Achei isso uma aí? academia, Santiago de Compostela, na Espanha, na Galícia, né? Fica no estado da Galícia. Na raça, né? Qual que é a próxima? Isso aí foi em Miami também. Não achava academia. Fui pra praia, achei na praia. É aquele negócio, quando a gente quer, a gente arruma uma solução. Agora o esporte libera dopamina, serotonina, a gente pode falar um pouco sobre isso também. E outra coisa, uma questão só para refletir. Por que você, na hora da droga, se transforma, se desdobra e vai atrás da droga, e na hora da recuperação está chovendo, não quer ir? Eu estou te falando isso por mim, porque eu me lembro que para pegar uma droga eu saía da Barra num trânsito gigante, ia para Niterói, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar para pegar a droga de escolha. E na recuperação eu tinha dificuldade de ir para um tratamento, para um grupo de AGNA, porque estava nublado. Você está me entendendo? Então, assim, esse comprometimento emocional é o combustível da vitória. Hoje é o segredo da minha sobriedade, é isso, né? Comprometimento. É o que você tem aí.
Mas, Sandro, eu também não sou essa perfeição, tô longe, Não, né? sim, você Porque tem eu dificuldade. até brinco assim que existe a procrastinação seletiva. Eu venci essa procrastinação, mas aí eu tenho outras. Outras que tem né? outras. Em geral é assim. Nós temos as nossas fraquezas, né? Temos Nossas vulnerabilidades, né? Qual é a próxima aí? Isso é a sua família. É a minha família, meu irmão querido, irmão. minha mãe e minha filha. Ai, que legal. Manda um beijo para eles aí, né? Meus amores, são as pessoas que eu mais amo no mundo. Isso aí. São, né, a nossa família, a nossa base. Nossa base. Pessoas que me passaram valores, né? Eu vou fazer palestra em lugares gratuitos no Domingo Social. Eu vou para lugares que pessoas não têm família. Não tem essa base. Quando sai do tratamento, vai para onde? Né? Tem até um filme, acho que foi Um Sonho de Liberdade, filmaço, né? Eu ouvi Era falar. antigo, Bem antigo. bem antigo. Que o cara saiu e ele não tinha ninguém, ele não tinha para onde ir. Então ele queria voltar a ficar preso de novo, porque lá ele tinha se sentia pertencente a alguma coisa, né? E aí ele ficou se sentindo inadequado. Esse sentimento inadequado acontece muito quando eu fiquei sóbrio. O primeiro ano eu fiquei com o meu emocional abalado, nada eu conseguia me sentir pertencente, adequado. Eu me sentia inadequado, né? Hoje eu estou melhor, mas eu sou um adolescente da sobriedade, né? Eu tenho 15 anos de sobriedade, né? Como muitos falam, quando você fica sóbrio, você vira um bebê. Você tem que começar a andar diferente, a falar diferente. Porque o jeito de ser, a maneira de pensar e a forma de agir, no consumo é outra. Na sobriedade é outra. Na sobriedade eu falo, vamos gravar? Então, estamos aqui gravando. No consumo eu falo, vamos gravar, vamos. Não grava nada, isso mesmo, entendeu? É isso mesmo. Antes de passar, eu queria só lembrar dos meus 2 sobrinhos, né? Filhos do meu irmão, que eu até deveria ter mandado uma foto com eles, que meu irmão me deu para amadrinhar o meu sobrinho, Nossa, que foi uma legal. grande emoção, né? Isso é Porque uma graças vitória. a nós estarmos sendo pessoas produtivas, né? A nossa Sóbrios. família Sim. coloca até os filhos, né, para a gente cuidar. Porque a gente muda, é o que você está falando, né? Então, Manda um beijo para eles aí. um beijo para o meu afilhado querido Francisquinho e Maria Antônia, amo vocês. Eu vou mandar um beijo também pro Lucas, que é meu sobrinho, né? Que eu parei no dia do aniversário dele. Por quê? Bacana. Porque, na verdade, eu percebi... Igual a mim, Sandra, eu parei no dia do aniversário da minha filha. Pra você ver. Por que isso? Porque a data é muito importante. Você, na hora que você quiser parar com qualquer coisa que você quer parar de fazer, que você está fazendo, que não está te fazendo bem, que está te trazendo prejuízos, e que você identificou isso, né? É aquele processo de identificar e modificar. A primeira coisa é colocar uma data, Isso que tem um significado. Né? Então, foi, no caso, você foi da sua filha, o meu foi do meu sobrinho, que é como se fosse um filho para mim. E aí eu tomei uma decisão, viva quem viver, morra quem morrer, eu vou ser o cara mais sóbrio do planeta, porque eu vou parar nessa data. Aí, quando eu parei nessa data, eu não parei só por mim. Porque se eu parar só por mim, eu estava usando até hoje. Você está me entendendo? Eu parei pelo meu sobrinho, eu parei pela minha mãe, eu parei por causa do poder superior, eu parei por causa dos meus objetivos. Então, assim, foram algumas forças que junto gerou uma grande São força. as forças propulsoras, né? Propulsoras, as que juntando, que te motivou, né? É porque, assim, a pessoa fala assim, vou parar por mim. Cara, não é suficiente. Não é suficiente para você... Principalmente por você, né? Mas... É por mim, mas não só por mim. Tem que ter um motivo para ação, fora eu, né, tem que ter uma motivação, um motivo para ação, para chegar em recuperação, né, recuperando a ação. Aí tem a diferença de quem está limpo, tem a diferença de quem está em recuperação, que são coisas diferentes. Às vezes a pessoa está limpa, mas ela está com o comportamento do consumo. Com certeza. Entendeu? E às vezes não, a pessoa mudou a mentalidade. Isso mesmo. E que isso tem a ver com esporte, né? Porque, por exemplo, eu vou treinar todo dia com ou sem vontade. Eu não posso depender da minha instável força de vontade. Isso serve para quase tudo, né? Eu não posso depender da minha instável força de vontade. É com ou sem vontade. A gente tem algo em comum, né? Essa garra, essa vontade de vencer. Eu tenho também. E esse comprometimento emocional que é o combustível da vitória. Né? Vocês vão ver aí por que eu estou falando isso. Qual é a próxima foto aí? Aí, ó, pronto. Aí é a foto que eu estava falando.
Olha isso, cara, que vitória, o antes e depois. Eu mostro meu antes e depois, a pessoa fala, Eu já não vi, acredito Sandro. que é você que viveu isso hoje. Incrível. Eu já Não vi. dá para acreditar, nem a gente olha assim e fala, caraca, sabe, parabéns aí. Não tinha Monjaro na época, né? Não. E essa foto aí, isso aí foi na Disney. Me chamou a atenção que as mulheres da minha idade, quase todas muito gordas, né, nos Estados Unidos, né? Lá tem uma cultura muito obesa, né? As Comem bonitas, muito. assim, de corpo, são novinhas. Novinhas. É como se fosse assim, depois dos 35 você se abandona. E eu quero isso. morrer me cuidando. Eu sou vaidosa e vaidosa positivamente, sabe? Sim. Você Eu quer quero tá bem, né? claro. Você olhar no espelho e ver o que você tá gostando do que você tá olhando. Fora a endorfina, né? Maravilhoso. E como que foi essa mudança de chave aí, né? Quantos quilos você perdeu? Como foi assim? Bom, aonde que você chegou no eu vou fim de você contar para mesmo? você. Eu como sempre fui, né? Uma característica minha, costumo ser bem sincera. Não é à toa que eu tenho aqui verdade tatuada, que eu acredito Eu cheguei muito no fim na de mim verdade. mesmo, né? E aí eu namorava uma pessoa que vivia dizendo, eu adoro gordinho, eu adoro gordinha, e sempre me levava para comer pizza. E aí estávamos em Viçosa, visitando a minha família por parte de mãe, e ele recebeu uma ligação e ficou desesperado. Aí eu falei, por que você está tão desesperado? Que estão me cobrando. Eu falei assim, isso aí não é cobrança, isso aí é mulher. E aí eu peguei o celular dele, uma coisa que eu sou totalmente contra, eu invadi, mas eu fui na certa. Eu fui assim, porque eu estava já... E aí não deu outra. Certo, né? Ele estava com uma mulher horrorosa, mas a mulher era magra. Aquilo acabou comigo. Sim. Que eu fiquei com a minha autoestima muito... Sabe? Porque ele dizia que eu amo gordinha e vivia me levando. Eu ia porque eu queria, claro, mas ele me estimulava. E ali eu tomei uma decisão. Aí você viu que era uma mentira, né? Porque Era ele uma tava com mentira. uma E eu magrinha. fiquei 6 horas muda, né? Essas 6 horas que foi a viagem de Viçosa para lá, eu falei, você não está entendendo, você não vai me ver mais. Essas 6 horas foram umas 6 horas que eu fui processando, você vai ter que mudar. E eu larguei o cigarro, eu perdi 30 quilos, eu resolvi, porque eu gostava muito dessa pessoa, sabe? Tomou uma decisão. Então, assim, O sucesso é uma nesse decisão. caso, ser corna me ajudou nesse caso, sabe? Porque... O cara acabou te ajudando a você sair daquela a mulher era zona de bem conforto. magra, sabe? Você e eu tava fiquei com naquele muita zona raiva de conforto, mim. né? O cara te elogiando, achando legal, tudo, e você jamais ia sair dessa posição. Isso. Então, isso, você vê, uma situação, né? Comigo foi as overdose. Uma amiga minha me ligou e falou, cara, a overdose salvou sua vida. Porque se não fosse a overdose, né? Talvez eu não estaria hoje sendo quem eu sou, né? Que eu mudei, né? Tive 3 overdoses, suicídio, tomei uma decisão, né? Cheguei no espelho, olhei. Hoje eu sei que tem a técnica no espelho, mas eu não sabia. Olhei no espelho e falei, cara, eu preciso tomar uma decisão, o sucesso é uma decisão. E eu tentava sair de mim mesmo, amanhã, aquela coisa, segunda-feira, eu mudo. Não, é agora, tomar uma decisão agora, né? O que eu perco, né, de tentar? É o que você está falando. E é isso, a gente não perde nada de tentar. Você que está do outro lado aí, entendeu? Isso aqui é para você também, né? O que você perde de mudar a sua vida, entendeu? Tomar uma decisão, entendeu? Parar de sofrer, porque usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Né? Saiu meu filme agora, depois eu vou te passar, Inimigo do Fim, né? Onde eu trocava a roupa das minhas irmãs por droga, por prostituição. Teve essa cena, chorei muito. Eu chorei no ensaio, eu chorei na gravação. Toda vez que eu vejo o filme eu choro, né? E foi algo que eu vivenciei assim, olha isso, né? Eu normalizei, tipo, trocar a roupa da minha irmã por droga e tranquilo. Você falou uma coisa muito interessante, né? 2, que aliás você fala muitas coisas que eu já te falei, eu super admiro o seu trabalho, né? E muitas falas suas. Essa que você falou agora, né? O sucesso é uma decisão, né? Tem coisa que não é nossa, a gente copia, mas se torna nossa, né? E essa aí que você está falando, normalizar o caos, né? A gente normaliza o caos, né? E a gente tem que normalizar e viver bem, né? Sim. O meu normal tem que ser o sucesso. Sim. Porque esse medo, né, do sucesso, que tem a ver com a crença do não merecimento. Sim. E a gente tem que mudar a programação mental. Sim. Eu gosto muito de trabalhar isso com os pacientes. Mudança de programação mental, autorregulação emocional, e comigo também, principalmente, né?
Eu tento Nós fazemos praticar... terapias, né? Nós temos pessoas que cuidam da gente também. Exatamente. Pratique o que você prega, né? É o que eu falo para os pacientes. Eu não sou um robô, estou longe disso, sou bem emocional, inclusive, você sabe, Sim. mas eu procuro praticar mesmo a autorregulação emocional, várias coisas. Agora, por exemplo, no caminho para cá, eu fui praticando a autorregulação emocional. Sim. Bianca, se você bater, querida, você não vai chegar. Sim. Então, fiz oração, Sim, vem eu devagar, também cuido isso. do meu espiritual. Não, e outra coisa também, às vezes a pessoa entra no meu consultório, né? Eu tenho um consultório presencial e online. O presencial, a minha cadeira é perto da porta, porque a gente tem uma profissão de risco, né? Você pode ver as notícias que tem. Temos. Né? Tem a transferência, né? A pessoa, às vezes, ou te ama, quer casar com você, quer sair com você, ou te odeia. Principalmente Entendeu? o border, né? O borderline é muito assim, ou ele ama, ele odeia, né? muito, né? E tem esse lance da transferência. Então, eu tenho que ficar muito atento, porque às vezes a pessoa mira em você e não é você o problema. Você quer ajudar. E a pessoa, ela não entende isso e começa a transferir todo o ódio que ela tem de outra pessoa, dela mesma, para você. E amor também, né? Então, eu já passei por várias situações. Então, atendo presencial e online. Mas é interessante que quando eu estou atendendo, eu percebo que as pessoas, às vezes, elas querem uma receita de bolo, sabe? Ela fala assim, mas e aí, qual é a receita? Eu falo, não tem receita. Querem atalhos. Elas querem atalhos, querem receita, querem que eu tire uma E que é o que você solução. tem sem fazer o que você faz. Né? Isso é muito comum. Muito comum. Eu falo, olha só, a gente vai descobrir juntos. Eu não sei se é na primeira sessão, se é na segunda sessão. A gente vai criar uma estratégia juntos para a sua vida. Eu não dou conselho. Porque se eu der conselho, eu deixo de... Porque vai ser o Sandro, não vai ser ela. Eu tenho a minha singularidade. Então, ela tem que achar o caminho de acordo com a singularidade dela. Né? Então, ela tem que achar. Vou ajudar ela a achar o caminho dela. Isso sim. Né? É uma caça ao tesouro que cada um tem o seu caminho. Né? Aquela brincadeira. Achar o dom, o que faz o olho, os olhos brilhar. Qual né? é o seu dom? Isso. É isso Qual aí. é o seu dom? Né? Qual é a sua meta? Qual é o seu projeto? Né? Você nasceu para quê? Só por causa de dinheiro. Está aqui só para ganhar dinheiro, pagar a conta. A vida não é isso, só ganhar dinheiro, pagar a conta, só ganhar dinheiro, pagar a conta. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais tem, mais quer. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Não é isso. Qual é o seu propósito de vida? Né? A nossa dor tem muita intimidade com o nosso propósito, nossas fraquezas. Então, assim, você vê, foi na dependência química que foi a minha maior dor, é o que eu estou fazendo hoje. Você está me entendendo? Então, assim, muito bacana o que você falou. A nossa dor tem muita intimidade com o nosso propósito. Tem, olha isso. Quantas mulheres gostariam de estar né, fazendo isso que você fez? Sim. Quantos gostariam de fazer o que eu faço? Porque a obesidade vai muito além da estética. Vai, por exemplo, você vai entrar num carro e disfarçadamente te botam num canto, porque ela vai entrar no carro, então te botam na frente. Na frente, isso. Você... Até para caber no carro, que às vezes está apertado. E a pessoa São detalhes. São detalhes, a pessoa já preto, se sente mal. Né? Você é colado excluído, com a cor preta para esconder são tudo. Detalhes, são velados, às vezes são coisas muito veladas, nas entrelinhas, né? E outra coisa, né? Você vê o quanto a pessoa precisa se dedicar para ela ser quem ela quer ser, né? Ela quer para atingir o objetivo. Você vê uma pessoa para atingir uma meta, né? Ela precisa acordar cedo, ela precisa estudar, ela precisa ir para a faculdade, ela precisa fazer as coisas, entendeu? Ela precisa se dedicar, né? As pessoas querem o resultado, mas não quer Exatamente. É o que eu mais vejo nos grupos anônimos. Agora, o que acontece muito na internet, né? As pessoas falam, pô, cara, eu vi seu vídeo mudou minha vida. Eu recebi um e-mail de Portugal da mulher falando assim, meu marido usa droga e eu piorava o cenário, porque eu cobrava muito dele e fazia da forma errada. Só em assistir seu Instagram, ele parou de usar droga e eu parei de agir do jeito que eu estava agindo. Ela não me conhece, assim, só pelo Instagram. Você está me entendendo? Eu nunca falei com ela, mandou um e-mail agradecendo. Então, quantas pessoas que eu recebo por dia mensagem falando seu vídeo mudou a minha vida.
entendeu? E, assim, teve um vídeo que teve 19 milhões de visualizações, que a cocaína destrói o império, a maconha não te deixa construir um. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou te falando de império no sentido de estar bem com você mesmo, de viver seu propósito, da sua família, que respinga em todo mundo, tá feliz com você. A minha mãe hoje fala assim, antes você era um filho de mentira, hoje você é um filho de verdade. Né? Eu levei minha mãe para o show do Roberto Carlos. Foi legal, né? eu vi vocês dançando, que cara, barato. foi uma alegria, assim, eu ver ela feliz. É, Você tá me entendendo? que barato Quando que essa era mãe. isso? No consumo. Eu deixava ela na porta e esquecia ela lá. Você tá me entendendo? Eu esquecia quem a gente ama. Porque no consumo, a gente esquece da gente mesmo. A gente só pensa em consumir, consumir, consumir. E o resto que se dane. Então a gente fica egoísta. E outra, quando a gente fica sóbrio, alguns atravessam o espelho, né? Quem não sabe é quando a parte do psique é partido e a pessoa não consegue mais ter uma vida normal. Entra num quadro psicótico, quadro psicótico pra muito sempre, grande. né? E outra coisa, a pessoa, ela perde a emoção. Tem muita gente que fica fria, sabe? Fica com, Você não consegue mais se colocar no lugar do outro. É. Não consegue falar... fica pô, com embotamento afetivo, que a gente chama, né? Embotamento Ele ama a afetivo. droga e usa as pessoas, né? É. Usa a pessoa para conseguir a droga e o que ele ama é a droga, né? E aí, às vezes, a droga da família é o filho. Então, o filho é viciado em cocaína e a família é viciada no filho. Sim. E aí, cara, eu fui ver uma mãe com um filho em Copacabana. O garoto tava muito eu, assim, com o pé na cova na época. Muito eu, assim, mas ele não se via. Tipo uma anorexia, ele não se via. Né? Muito magro, assim. E a mãe também. E a mãe dava dinheiro para ele usar em casa, e ela ia buscar no morro a cocaína para ele usar em casa, para ele não correr risco de morrer com o traficante. Então, ela permitia dele usar... Essa mãe precisava de uma internação Nossa, até as para duas. tratar a As codependência. duas. E aí tem... Caso grave. Aí tem também, né, o tratamento, que clínica é tratamento, né, castigo. Também tem muita coisa, né, sobre isso, né? Claro. A gente sabe da internação involuntária, da compulsória, da voluntária. Lógico, é melhor voluntária. A pessoa se render e falar, ó, eu vou acabar morrendo, vou acabar sendo preso, eu prefiro me tratar. Mãe, me leva. Tem casos assim. Mãe, me leva porque eu preciso afastar da sociedade, eu não consigo lidar com o álcool que é chefe da quadrilha, né? Que usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz, né? Não, preciso fazer terapia, né? Terapia, todo mundo precisa, né? Terapia é para as pessoas, né, se entenderem, olhar para você, né? A gente não consegue olhar para você, assim, para a gente mesmo, né? Eu olho para você, você olha para mim. Né? A gente não tem um espelho 24 horas na nossa frente. Né? Então, a gente precisa olhar para a gente. Na terapia, ajuda Nós temos nisso. pontos cegos. Pontos cegos. A terapia quebra os pontos cegos. Quebra, Uma né? boa terapia, com certeza, né? Qual é a próxima foto? Vamos ver se a produção tem a próxima foto. É você pequenininha. É, isso aí lá na Ilha do Governador, onde eu fui criada. Legal. Tem quantos anos aí? Tinha 5 anos, eu acho. Qual é a próxima? Ah, você com... Eu dava, né, Você lar tem esse temporário. Né? Não, Você tem, não, porque você eu dava tem? lar temporário, Ah, né? lar Porque tem- como eu alugo o meu apartamento, eu não posso ter um cachorro. Mas aí agora eu parei de dar justamente por isso, né? lar temporário. Tem uma ONG, né, que eu gosto muito, que é a ONG Os Indefesos. Eu gosto muito de fazer trabalho voluntário, né? Agora eu estou fazendo do Seja Centro Espírita Joana de Ângeles. Que legal. E aí Eu também tenho um domingo social, né? Acolhimento É. Sem Fronteiras, que é para o público LGBTQI+. Eu faço bacana. também, né? Que é um público que precisa muito também Sim, ser acolhido. que né? já é rejeitado Que já desde que se descobre, né? Qual é a próxima aí? Ah, você no seu consultório. Isso é lá no meu consultório. Qual é a próxima? Você na Europa, né? Foi isso aí, foi aonde em que é? Madrid. Madrid.
essa viagem agora, né? Foi agora, me dei de aniversário em novembro. Foi maravilhoso. Legal, que presentão para você. Ser feliz, né? É Ser isso. feliz. Isso e aí aí. tem a parte, né? Que eu quase morri. Você foi fazer uma... No caminho de Santiago de Compostela, né? Que eu fiquei com muita dor. Sim. Né? Eu fui numa época que realmente não é aconselhável, que é o inverno. E fiquei com vários machucados nos pés, porque tem várias técnicas, né? Fiquei com a boca com sangue, rachada, do frio, dor nas costas pelo peso, mas... Eu vi um tiozinho lá te ensinando a andar. Exatamente, um senhor espanhol, né? Deve ter uns 90 anos de idade, me ensinando como não subir e descer sem criar bolha. E eu só tenho que agradecer, sabe? Porque foi uma viagem que eu misturei, né? O luxo ao lixo, literalmente, né? O sofrimento a ir para Madrid depois, foi bem legal. Sim. Eu gosto disso, sabe? Né? Você foi uma pessoa que rompeu barreiras, né? Foi ousada, né? Ousadia. Isso é ousadia, né? Tem que ter ousadia. Ficar com medo de tudo paralisa também, né? Exatamente. Então você teve essa ousadia. Qual é a próxima? Portugal. Em Portugal, fui lá, foi após a caminhada. Que legal, que bacana. Sabedoria é saber as coisas antes que aconteçam. É uma intuição de dentro. Você sabe o que fazer, mesmo sem entender a lógica do que está fazendo. Então, essa intuição, essa voz interior, eu demorei muito para escutar. Hoje eu escuto. Então, posso falar que hoje eu escuto. Mas, assim, você que está do outro lado, ouve essa voz, essa intuição, é Deus falando com a gente. Você que é ateu, que não acredita, é aquela voz te dando o caminho, né, que é certo para você seguir, entendeu? Busca a sua intuição, sabe? Reflete, eu estou fazendo isso mesmo, isso tá fazendo sentido para a minha vida, né? E o meu comportamento está respingando nos outros. Eu quero fazer mais uma pergunta. Como você traduz um laudo técnico em palavras que acolham emocionalmente o paciente, assim? Um laudo técnico que é avaliação neuropsicológica, TDAH, né? Que a cabeça do TDAH também, né? É complicado, autismo, bipolaridade. Como você traduz um laudo? Na hora de passar, né? Que o diagnóstico não é sentença. Exatamente. Mas a pessoa já vê isso. Estou te Exatamente. falando porque eu fui ver meu ombro lá no médico, o médico falou do meu ombro, eu saí chorando no consultório. Então, tem que ter muito cuidado na hora de passar. Exatamente. Não é à toa, Sandro, que a gente tem uma sessão que a gente chama sessão devolutiva, né? É uma sessão só para isto. Porque você precisa, não é só entregar, né, o diagnóstico. Primeiro, você tem que acolher, né, explicar em que aquilo, na prática, interfere na vida da pessoa, né? Encaminhar, não é só entregar, é encaminhar. Qual o encaminhamento? O que eu sugiro você fazer agora? Ir no neurologista, ir na fono, né, fazer a terapia, entrar com medicação? E é isso que você está falando. Tem gente que se veste do diagnóstico, né? Como assim? Eu sou TDAH. É como se eu fosse só TDAH. A minha filha tem TDAH. E usam desculpas para não fazer... eu não fiz isso porque eu tenho TDAH. Tem que tomar cuidado, é uma linha muito tênue. Exatamente. Porque a gente não é só isso. Por exemplo, você fala, né, da adicção. Você não é só adicto, você é uma pessoa positiva, porque senão a gente fica, a característica da adicção a negatividade. Não, mas é a característica que eu posso trabalhar em mim a positividade. Sim. Porque o céu é o limite, né? Sim. O céu é o limite, em vários sentidos. É verdade. Sabe? A gente tem que acreditar que eu vou conseguir. E aí nós estamos, né, nessa época, né, janeiro, iniciando o ano, acreditar assim, vamos começar... Essa transição de ano, né? Fazer o balanço. Eu, há 9 anos, eu faço listas de gratidão todo dezembro. Lista de gratidão, lista de metas, e são tarefas para os meus pacientes. Lista de gratidão e lista de metas. E, por exemplo, quando eu parei de fumar, eu fiquei colocando 4 anos parar de fumar. Eu nunca parava. Aí, no 5º ano, eu falei, que palhaçada, eu não vou botar de novo parar de fumar. E aí eu falei, não, vai botar sim, não desiste. Aí eu botei e naquele ano eu parei. Não existe fracasso, a pessoa que desiste. Porque mesmo que não seja naquele ano, eu não posso desistir, sabe, das minhas metas. Eu aprendi a diferença de emoção e sentimento, né? A emoção é algo repentino, o sentimento é construído.
Então, nós temos as emoções básicas, né? Medo, tristeza, alegria, né? Alegria, tristeza, medo e raiva. Eu gosto de falar até num filme, né? Divertidamente, muito bonitinho aquele filme. E aí, esses dias eu estava tendo um paciente e eu falei assim, cara, a raiva é igual lama. Para tirar a lama da calça tem que esperar secar. Então, não age na raiva, né? Um advogado criminalista que fala que a maioria dos crimes, né? As pessoas estão na raiva, estão no consumo. Então, você que está com raiva, está com ira, calma. Fala com você mesmo, diálogo interno, né? Calma, calma. Não é agora, não é hora de tomar uma decisão. E, se necessário, entrar com uma medicação, né, Sandro? Se necessário, sim. Eu sou muito a favor também de um mínimo de medicação, mas tem casos que precisam. Em geral... Até para ajustar os neurotransmissores. Tem casos que não tem, mas a gente vem de uma cultura de fugir de medicação, mas às vezes é importante, né? Claro, porque é um conjunto de coisas. O esporte, na minha opinião, todo adicto deveria fazer esporte. O esporte é uma coisa que depois se torna gostosa, né? Uma coisa que eu não queria deixar de falar, né, é que tem a ver com a neuropsicologia e que as pessoas, eu percebo que são pouco informadas, que quando você tem o diagnóstico de autismo, de TDAH, um diagnóstico sério, bem feito, baseado em evidências, que é o diagnóstico que eu faço, modéstia à parte, né, eu tomo muito cuidado, muito zelo com isso, né? Uma responsabilidade muito grande. Muita, né? Você pode mudar a vida de uma pessoa, né? Isso. Que a pessoa tem direitos, né? A pessoa tem direito de comprar o carro com um desconto, a pessoa tem direito de ter mais uma hora em alguns locais, mais ainda de prova, né? Eu tenho uma paciente que mora na Holanda e na Universidade da Holanda foi aprovado o meu laudo e ela tem direitos lá graças a esse laudo. Então, é muito importante você ter. Fazer, né? Esse laudo tem muito achismo. Eu peguei um pai que falou, não, meu filho é isso. Eu falei, você tem laudo? Ele, não, mas me falaram isso, porque o tio dele... Você tem laudo, você tem que ter um laudo. Você não quer investir no seu filho, você tem dinheiro, não quer investir no seu filho, não quer dar um laudo para você saber realmente o que ele tem e está no achismo, fica difícil, entendeu? Então, assim, a saúde mental, infelizmente, é vista como supérfluo, né? Por que a pessoa protege carro, roupa, dinheiro e não protege a saúde mental? Né? Não, a pessoa prefere beber, prefere gastar com outras coisas do que com a saúde mental. Não fica no topo da lista. Com certeza não. A saúde mental não é prioridade. Né? Não estou falando todo mundo, né? Não, todo mundo. Não, claro. mas no comportamento humano hoje na sociedade, eu vejo que as pessoas, ou elas, às vezes, quando elas trabalham a prevenção, que é muito raro, nossa, trabalhar a prevenção... Por que eu faço manutenção no carro? Para ele não quebrar na estrada meia-noite. Você está me entendendo? A manutenção é importante, é a prevenção, para não ter o problema. Então, as pessoas não trabalham muito a prevenção e não dão a importância da saúde mental, né? E eu também costumo falar que o dinheiro que o paciente não quer investir na sua saúde mental, ele acaba gastando muito mais na falta de produtividade, por exemplo, por estar com depressão e não se tratar, ele não consegue receber, né? E no gasto compulsivo, no padrão de autoempobrecimento, quando ele não tem um controle inibitório, quando ele não se acha merecedor. É muito... É amplo, né, essa discussão. Uma pergunta aqui. Em tempos de pressa, como manter a escuta profunda, de qualidade e o vínculo genuíno com o paciente? É um desafio, hein? É um desafio. É um desafio. É um desafio. Eu procuro estar com o meu cérebro ali, né? Virar o celular, né? E ouvir com o coração, né, o que aquele paciente está falando. Eu analiso o comportamento, os chiques, o detalhe, o olhar. O que ele fala, o que ele não fala, né? O que ele diz e o que ele não diz, né? Porque às vezes ele fala de outra forma, não falando, né? Exatamente. Não coloca para fora. Eu costumo falar, por que a panela de pressão não explode? Por causa da válvula de escape, né? Por que o furúnculo só para de doer depois que você espreme? É colocar para fora. Tem uma pesquisa aí que as mulheres vivem mais por causa disso, elas colocam para fora. Agora, esse lance de sair desabafando não é uma coisa
que eu estou falando aqui, né? A gente teve Tem um dia que ser em locais com escuta especializada, escuta né? de qualidade especializada. Teve um dia que eu estava atendendo um senhor, ele falou assim, mas eu vou te pagar para você conversar comigo? Eu falei, mas é minha profissão. Ué, eu não sou jogador de futebol, não tenho uma bola aqui e nem tenho um bisturi para fazer uma cirurgia. Mas através do diálogo terapêutico, você constrói o conhecimento e toma uma decisão como você tomou e como eu tomei, que muda a nossa vida. Mas às vezes não é logo depois de uma sessão. Às vezes cada um tem seu percurso. Tem gente que é internado 18 vezes para chegar num lugar, né? Tem gente que faz uma sessão só e já, entendi tudo. Não preciso mais de nada. Agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Porque... E eu gosto de falar, quando o paciente fala, né, ele resume a conversar, né? Conversar, o Uber conversa, né? O cabeleireiro conversa. Eu tento explicar, tem né? o seu valor, né? Normal. Claro. Mas eu tento explicar que ali é um trabalho direcionado e especializado e que a psicologia é uma ciência. Eu estou ali para identificar as crenças disfuncionais. Espera aí, da onde que vem essa crença? Ah, tudo que é homem não presta. Ah, os homens da sua vida eram desse tipo? Né? Eu tento quebrar, né, padrões que são disfuncionais para aquela pessoa. Aí a gente vai observando, né, o pensamento automático que aquela pessoa tem, né, o sentimento que vem depois e aquele comportamento e ou reação fisiológica que ela tem. Verdade. Porque é igual assim, ó, um colega desmarca um compromisso com 3 pessoas. Aí a primeira pessoa fala, ai, graças a Deus que ele desmarcou, não queria mesmo. O segundo pensa, nossa, será que aconteceu alguma coisa com ele? Fica preocupado. E o terceiro fala, poxa, eu sabia que ele não gostava de mim, eu sabia. Ou seja, o terceiro tem uma crença, né, dando um exemplo aqui, de não merecimento. Né? Cada um age para o mesmo evento, cada um tem um pensamento automático diferente. Tem a personalidade de cada um. Você vê, a dependência química, eu trabalho 3 bases importantes: autoestima, autoconfiança e autoimagem, que acabou, né? A pessoa no consumo de drogas, não. A pessoa ou se acha rico, o bonitão, o Dom Juan. Delírio de grandiosidade. Né? Tem muita grandiosidade, tudo é muito, né? Ou se acha, né, aquele cara que não consegue nada, é um zero à esquerda, não tem autoestima nenhuma, se vê feio por dentro, por fora, a família toda, entendeu? Então, assim, essa autoimagem, autoconfiança e autoestima são 3 pontos que precisa trabalhar na terapia, que já é diferente, né? É diferente de você conversar com uma pessoa assim, é terapêutico, você vai no salão, fala, tal, mas assim, a pessoa que está escutando já está querendo falar também, entendeu? Então, essa é aquela coisa, um está esperando o outro acabar para falar, porque quer falar, quer botar para fora, mas não tem um retorno técnico, né, de identificar, foi o que você falou, né, de uma coisa que você estudou para isso, que é uma ciência, isso é muito importante. Gostei dessa sua fala. Existe um momento em que o terapeuta precisa silenciar o cérebro para ouvir a alma? Com certeza. E também tem um viés atencional. Isso aí eu aprendi na faculdade de psicologia, eu nunca me esqueci, né? Cuidado com seu viés atencional, com o paciente, né? Porque eu posso ter uma tendência, devido às minhas vivências, a achar, esse aí, por exemplo, é adicto. Já acho que todo mundo é adicto, que faz muito. E isso é um erro, né? É um erro profissional. Eu não posso ter essa tendência a achar isso porque um meio que eu vivi... Reproduzir a sua vivência em cima do outro, entendi. Isso aí é um olhar bem diferenciado mesmo. Sim. Que conselho você daria aos jovens psicólogos que desejam trilhar o caminho da neuropsicologia sem perder a delicadeza do olhar humano, né? Até a coisa da ciência do humano, né? Aquele olhar humano, da humanidade, né? O que a pessoa está sentindo naquele momento, né? Você que machucou o pé, fez a trilha, se colocar no seu lugar, se colocar... A gente que sofreu, né? Você com a obesidade, né? E eu com a dependência química, foi um sofrimento. A gente sabe que o quanto tem o prazer, né, imediato, tem a cachoeira de dopamina, serotonina, mas tem aquela hora que a gente quer se matar, a gente não quer mais saber de nada, a gente se acha um zero à esquerda. Sim.
Eu busco fazer essa união, né? A minha sugestão é ver se a pessoa gosta disso, né? Porque tem que gostar da neuropsicologia, tem que gostar, porque eu gosto de ficar lá sozinha, analisando os meus laudos, aquilo me encanta, os transtornos. E tem a parte burocrática, né? Que requer muito a minha atenção, memória, né? Para eu fazer os testes, tem as partes numéricas, né? As contagens, né? Você tem que gostar mesmo de fazer isso. Eu já gosto de ir para a rua, fazer o AT, levar para o futevôlei, levar o paciente no Maracanã. É isso aí, a gente tem que seguir o nosso coração, o que a gente faz bem feito, é isso aí. Cada um tem uma linha, né? Eu não gosto muito de ficar no consultório, atendendo 10 pacientes o dia inteiro. Aí entra um, sai outro. Aí então sai outro. Aí eu chego no consultório às 8 da manhã, saio 8 da noite. Não é muito meu perfil. Meu perfil é pegar um em casa, levar pro futebol, aí pegar o outro, levar pro Maracanã, aí pegar o outro, levar pra Lagoa, aí ir pro Maranhão, fazer AT. E isso é o que torna a gente único, né? Sim. E a minha sugestão é a pessoa aprender o máximo de abordagem possível. E aí o melhor dos mundos que a gente falou é a pessoa ter um AT, um acompanhante terapêutico, ter uma psicóloga, uma neuropsicóloga, fazer pelo menos um laudo a cada 2 anos. E ter uma psiquiatra se caso precisar tomar remédio. Eu nunca tomei, né? Eu saí sem tomar remédio, sem internação e nunca recaí. Eu sei que eu sou um caso à parte. Mas, assim, se eu estou conseguindo, você consegue também. Porque eu era um cara que não tinha credibilidade nenhuma. Ninguém acreditava em mim, cara. Nem eu mesmo, né? Minha mãe acreditava, tinha aquele fio de esperança, né? Uma dose de esperança. Mas o resto era... Todo mundo fugia de mim, olhava para mim e atravessava a rua. E hoje essas pessoas, elas atravessam a rua? Não. Elas me abraçam, elas me dão parabéns, elas são gratas, porque a minha mudança ajuda outras pessoas a mudarem também, né? Sim. Então, a gente acaba sendo uma dose de esperança pelo exemplo. Você vira exatamente... O exemplo é o melhor exemplo, né? Não tem melhor do que ele. Mais uma aqui. Como diferenciar o sofrimento genuíno daquele que é produzido pela cultura da performance, né, aquela coisa, e da comparação constante, assim, das pessoas terem de se compararem, né, tem o Instagram, eu fiz uma entrevista agora na Record Internacional sobre isso, né, das pessoas buscar tempo de tela para fugir de várias questões, e a família também, às vezes, deixa o filho muito tempo para poder fazer as coisas dela. Assim, o que você vê sobre isso? Eu vejo que a gente tem que se trabalhar, né? Por exemplo, eu me protejo de mim mesma, porque é muito sedutor, né? Muito sedutor. Então, eu me protejo de mim mesma. Tem coisas que eu coloco nas arquivadas, tem coisas que eu coloco fixadas, sabe? Eu tiro notificação, loja eu já bloqueio tudo. Você se protege de você mesmo. Isso. E eu não entro em comparação. A gente é o nosso maior inimigo, muitas vezes, né? Sim. E, por exemplo, eu não entro assim na comparação de que, por exemplo, a comparação com outras mulheres, né? Se comparou, perdeu, né? A nossa tendência é sempre se botar abaixo quando a gente... também. Outra coisa. Exatamente. Álcool é droga, é o chefe da quadrilha das drogas. Não, verdade. E a gente, por exemplo, se eu for me comparar com mendigo, eu vou pensar, mendigo não tem hora para nada, escolhe aonde vai dormir, não é igual eu que tenho que todo dia acordar cedo, pagar a conta. Eu vou ver coisa que eu vou me sentir abaixo dele, porque a comparação é isso. Com qualquer um eu consigo ver algo melhor nele. E não, né? Eu preciso não fazer essa maldade comigo, sabe? E eu gosto também do método Pomodoro, né? Que o método Pomodoro... Como que é? É um método que você marca, né? Os tempos, né? Que você fica. Aí eu tenho tempo, né? Vou ficar 1 hora na academia, vou ficar 1 hora fazendo Duolingo, meia hora que eu faço francês, espanhol... inglês, italiano. Esse método é legal, Esse método é bem legal. É um método para estudo também. Você estuda 25 minutos e descansa 5. Parece uma boberia, mas é incrível
incrível como esse método Dá funciona. resultado. Por exemplo, detesto arrumar casa. Aí eu boto lá 1 hora, vai arrumar casa, aí eu boto uma música animada. Esse negócio de eu me proteger de mim mesma. Sabe? Você criou um caminho, uma trilha neural aí também, né? Isso. É bacana isso aí. Tem muita gente que sofre que acha que está atrasada, mas não está vendo o relógio. Você vê, se olhasse o relógio, já fala, pô, não, pô. Por exemplo, com de tempo manhã, sobrando. Sandro, já está no meu caminho, meu tênis, minha roupa da atividade física. Não tem ruminação mental. Não tem ruminação mental. Eu Não, tem aquela ruminação mental. Ficar, eu vou, eu não vou, eu não tô com vontade. Não tem conversinha, entendeu? Eu não dou tempo para conversinha. Sim, você eu não vou. dá. Tá. Outra coisa, como diferenciar um sofrimento, né, genuíno, a gente já falou. Quais são os sinais de que a mente entrou em colapso e precisa de uma pausa antes de adoecer? O burnout, né? Esgotamento emocional. Você só percebe depois que você ficou esgotado. Exatamente. Tem até agora um termo. Ele está com burnoutando. Eu tomei até um susto outro dia. Gente, tem até agora um verbo, né? Porque nós estamos na era da performance, né? Que tem a ver com o negócio da rede social. O quanto eu estou performando? Eu tenho que ser boa profissional, eu tenho que ser magra, eu tenho que ser boa família, eu tenho que ser casada. É muito eu tenho que, né? E assim, eu preciso dar limite em mim mesma. Eu preciso conseguir dizer não, né? Disciplina, né? Exatamente. E assim, eu pergunto, você tem conseguido dizer os seus nãos, né? Porque é necessário a gente dizer não. Às vezes eu tenho que dizer não para mim mesma. É verdade. Há espaço para a espiritualidade dentro da neuropsicologia, né? Dentro da neuropsicologia, ou esses campos se tocam em níveis que ainda não compreendemos? Não, eu como psicóloga, né, não posso induzir religião, mas eu posso trabalhar na meditação, né? Porque a meditação já foi provado, inclusive... É o sistema parasimpático, simpático? E eu já ouvi, e também ouvir música barroca, música clássica, já foi comprovado que isso melhora o foco, a memória, né, a concentração. Então, eu entro com essa parte. Eu entro, sim, com a espiritualidade nesse sentido. A pessoa se conectar com algo maior, né? Com o poder superior. Que é o poder superior. O cérebro muda, né? Já teve pesquisas aí que o cérebro muda quando a pessoa busca a espiritualidade. Sim. Seja ela qual for, né? Cada um tem a sua. Né? O ateu vai ver a natureza sobre a Pedra da Gávea, né? Assim, eu tenho pacientes que são ateus e que ele tem contato com a natureza na Pedra da Gávea. Ali é a espiritualidade dele, né? Sim. Então, o poder superior dele é aquilo ali. É. Né? Então, assim, isso aí ajuda na neurociência. Então. Sim, com certeza. Então, tá bom. Quero saber uma coisa. Eu quero que você olhe para a câmera ali e peça uma dose de esperança e deseja, né? Quero que você deseje uma dose de esperança, né, para as pessoas que estão assistindo aí. Eu desejo a vocês uma dose de esperança. A gente nunca deve perder a esperança. A gente tem que acreditar na vida, que vão vir coisas boas, sabe? Com força, com garra, com vontade. Né? É o que eu desejo para vocês, que é o que eu desejo para mim e para nós aqui, né? A minha dose de esperança é a seguinte: peça ajuda. É um ato de coragem e sabedoria. Faça uma lista do que você tem, né? Valorize o que você tem e faça uma lista do que você quer atingir, né? Se é possível também. Quero ir para a Lua. Pô, você é astronauta? Tem 40 anos, nunca estudou. Então, assim, também tem que ter um discernimento para fazer, né? Objetivos viáveis. Tem que ser mensurável, assim, é o ponto, né? Eu, com 52 anos, quero ser jogador de futebol. Não vou ser nunca, né? Primeiro que já estou com uma certa idade e não tenho preparo físico para isso. Então, assim, precisa ter essa coerência, essa congruência. Mas é isso, a minha dose de esperança é essa. Busque ajuda, que é um ato de coragem e sabedoria. Obrigado, minha amiga. Obrigada, querido.